Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. E eu convido a todos para meditarmos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Vamos estar meditando do versículo 14 até o versículo 26. Esperamos que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Convidamos você para participar conosco. Deixe a sua mensagem, o seu comentário, o pedido de oração e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, porque Ele conhece a necessidade de cada um, os pensamentos. Nada se esconde diante de Deus. Também compartilhe a mensagem para que outros possam ser edificados pela palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite na palavra do Senhor Jesus. Diz assim a Escritura: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos que ouvem. Dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Amém. Chama a sua atenção para o texto da Palavra de Deus, para que você possa estar meditando os conselhos práticos que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e que serve para os nossos dias, porque a Palavra de Deus não foi apenas para aqueles dias, não foi apenas para as pessoas que receberam diretamente do Senhor ou dos apóstolos, mas a Palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela permanece até hoje com seus efeitos na vida daqueles que buscam conhecer, ouvir e viver o Evangelho do Senhor. E começa o texto aqui dizendo: traze estas coisas à memória. É bom nós lembrarmos, porque muitas vezes nós ouvimos conselhos e coisas que são práticas e coisas que são lógicas, óbvias, e nós nos esquecemos.
Então, os conselhos que a palavra do Senhor traz aqui, trazem essas coisas à memória, precisa estar na nossa memória, precisa estar nas nossas decisões. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Quantos que gostam de contender, discutir, tanto cheios de razão, acham-se senhores das razões, cheios de tantas verdades no seu entendimento. Mas a verdade real é Cristo, a verdade está na palavra. E quando se trata das coisas espirituais, mas eu gosto muito de estudar a Bíblia. Gosto de estudar e com pessoas e pensamentos diversos. Mas quando o objetivo é estudar a palavra. Agora, se a pessoa quer contender, quer discutir, acha que é dono da verdade, não tem espaço para dialogar com relação às coisas espirituais, porque ele quer contender. E ao servo do Senhor não convém contender. Então, o que nós precisamos pensar a cada dia é aquilo que vai edificar, que vai trazer crescimento espiritual. Então, o conselho da palavra de Deus, aqui ele começa dizendo que não tenham contendas de palavras, que as contendas para nada aproveitam. A pessoa só consegue entender as coisas espirituais, só consegue compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus, quando ele abre mão de si. Muitas vezes dos seus preconceitos, muitas vezes daquilo que ele acha ser a verdade absoluta, quando ele vai se dedicar ao estudo, ao conhecimento da palavra, porque ele vai buscar o que realmente está na Escritura. E como que a pessoa sabe se ele está vivendo, ou se o que ele está pregando, ou está estudando, está em conformidade com a Escritura? É simples. A pessoa, quando ele tem objetivo, quando o foco dele é distorcer, quando ele não tem profundidade, não tem o conhecimento pleno, ou quando não está exatamente como diz a Escritura, a pessoa começa a arrumar muita argumentação. Olha, está escrito assim, mais na história, mas não sei aonde, mas no livro tal, mas o escritor X, e começa a arrumar tantos subterfúgios para defender uma tese que não condiz com a Escritura. E é aqueles que gostam de contendas. Mas quando nós esquecemos as ideologias humanas e nos focamos na Escritura, então não há contenda, há crescimento espiritual, porque ninguém sabe tudo. Mas precisamos a cada dia aprender do Senhor. E o versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Cada um que foi chamado pelo Evangelho, que foi chamado para o Senhor, que quer se aproximar de Deus, que quer viver diante do Senhor, ele precisa pensar como que ele quer estar diante de Deus, aprovado ou reprovado? Como se apresentar diante de Deus aprovado? Se você trabalha numa empresa e a empresa ali tem uma regra e o chefe passa ali o serviço e você faz com qualidade, com dedicação, será que você vai ser aprovado ou reprovado? Agora, se você faz de qualquer jeito, se você faz relaxadamente, se você não tem compromisso, não tem responsabilidade, você será aprovado ou reprovado? Está fazendo um paralelo da vida material com a vida espiritual. E eu pergunto para você, prezado irmão, amigo que nos acompanha, você, diante de Deus, está aprovado ou reprovado? Como você tem se apresentado diante de Deus? E o conselho do apóstolo Paulo aqui é: procura apresentar-te a Deus aprovado. E como é estar diante de Deus aprovado? Aprovado é como obreiro que não tem de que se envergonhar, que tem uma conduta íntegra diante de Deus, que tem uma vida em santidade, uma vida de exemplo, uma vida de temor, uma vida de fervor, uma vida que expressa a glória do Senhor Jesus.
um cristão verdadeiro. E cristão significa ser seguidor de Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, as nossas obras apresentam a Cristo. Então, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para você não ter de que se envergonhar, você tem que manejar bem a palavra. E como eu posso manejar bem a palavra se eu não conheço a palavra? Se eu não procuro me aprofundar nas Escrituras, se eu não procuro conhecer os textos, contextos, ensinamentos, a parte doutrinária, profética, ter uma análise, uma visão das Escrituras. Como vou manejar bem sem o conhecimento? Qualquer um que entra para o exército, que entra para as forças armadas, ele tem que conhecer o armamento que ele vai usar. Assim, aquele que entra para o exército celestial como bom soldado de Cristo precisa conhecer as Escrituras. E diz ainda que a palavra evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tem que evitar falatórios profanos, conversas que não condiz para a conduta cristã, que não agrada a Deus, palavras muitas vezes tanto de ofensa, ou palavras de soberba, palavras de arrogância, palavras que ferem a conduta cristã, falatórios profanos, quantas piadas infames, isto o mundo faz, porque estão distantes do Senhor. Mas para aquele que quer apresentar-se aprovado diante de Deus, evita os falatórios profanos, porque produz maior impiedade, leva para a impiedade. E o que nós precisamos viver é em santidade, ao contrário, é nos distanciarmos cada vez mais do mundo, do pecado, da contaminação, e nos aproximarmos da fidelidade, da santidade, nos aproximarmos de Deus. E cita até alguns exemplos aqui de homens que perverteram, que falaram aquilo que não convinha, e diz que a palavra desses roerá como gangrena, que vai dando aquela inflamação, vai infeccionando, aquilo vai aumentando e vai contaminando, trazendo prejuízo àqueles que ouvem. E são aqueles que se desviam da verdade. Mas nós precisamos viver, porque todavia, diz aqui, o fundamento de Deus fica firme. Se a pessoa se desvia da verdade, Deus continua sendo verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, é a verdade, a vida. A verdade não muda, não se adequa à minha realidade ou aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. A verdade de Deus continua sendo a verdade de Deus, independente daquilo que eu penso ou daquilo que eu faça. Então, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. A pessoa pode falar: eu sou de Deus. O Senhor conhece. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não vamos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Qualquer que se aproxima de Cristo, ou qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. O que é pecado? Todo tipo de desobediência. Então afasta-se da iniquidade. Se você profere o nome de Cristo, o teu dever é afastar-se da iniquidade. E aí as pessoas dizem: não, mas eu sou um vaso, porque Deus usou alguém, porque falou comigo, ou porque falou na palavra, que eu sou um vaso. E aí, que tipo de vaso você é? Que ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata,
mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Você pode estar junto, pode estar na mesma casa, pode estar no meio do povo, pode estar no meio da igreja, pode estar entre os irmãos, mas que tipo de vaso você é? Vaso para a honra ou vaso para a desonra? Vaso para a desonra é aquele que é reprovado. O vaso para a honra é aquele que é aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que tem um bom testemunho, que afasta-se da iniquidade, que busca a santidade de Deus. Esse é vaso para a honra. E diz ainda aqui, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, purificar dos falatórios profanos, purificar da impiedade, se afastar de todas estas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então você está preparado para toda boa obra? Purifica. Saiba possuir o teu vaso em santificação e honra, nos escreve a palavra de Deus. Purifica para que você possa ser idôneo, possa ser íntegro e preparado para toda boa obra. Como está a tua vida? Faça uma análise, prezado irmão, amigo, internauta, medite. Você está preparado? É um vaso idôneo diante de Deus, para uso do Senhor? É um vaso para honra? Preparado para toda boa obra? Que frutos você tem produzido? E diz aqui ainda, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. São as paixões da mocidade. Hoje cada vez mais tem se aflorado a sexualidade, tem se aflorado os costumes, e a mocidade hoje não se tem aquele relacionamento de compromisso. É o famoso ficar, é o famoso conhecer aqui sem compromisso, e uma vida sem compromisso. Mas quando se trata das coisas de Deus, quando queremos uma vida diante de Deus, não existe uma vida diante de Deus sem compromisso. Não é apenas um teste, se eu vou me dar bem ou não, se eu vou aceitar as condições de Deus, ou se Ele vai ter que aceitar as minhas, se vamos chegar num acordo. É uma questão de consciência. Eu preciso do Senhor, eu desejo ser salvo, eu desejo ser um vaso de honra, eu desejo ser preparado para toda boa obra. Por isso eu tenho um compromisso real com Deus, um compromisso de uma vida santificada, de apartar-se da iniquidade, de viver o evangelho real de Cristo e ter então uma vida na justiça, na fé, no amor e na paz. Esses são os pilares para a vida cristã. E diz ainda que a palavra de Deus rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, tem argumentação, porque eu acho, porque eu penso. As instruções, as questões precisam ser com instrução, com profundidade. Não para contenda, mas para edificação. Porque ao servo do Senhor diz que não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Precisamos estar pronto para responder a todos que nos perguntaram a razão da nossa fé, a razão da esperança que há em nós, ensinar os caminhos do Senhor. E muitas vezes sofremos por amor a Cristo, certo de que se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Diz que instruindo com mansidão os que resistem. Às vezes
Você fala do Evangelho e a pessoa não se interessa, não quer saber, outros questionam, outros resistem à palavra, quer colocar tantas histórias e filosofias à frente da Escritura. Mas isso aqui é para instruir com mansidão. Continuamos falando. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Falamos 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100 vezes e continuamos falando da palavra, continuamos falando da mensagem, instruindo com mansidão. Porque enquanto a pessoa não tiver o entendimento aberto, não compreender, não esvaziar de si mesmo para poder compreender a vontade de Deus, ele vai permanecer na ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Permanece distante do Senhor, sem conhecer a verdade plena do Evangelho. Mas é necessário que se desperte, diz aqui, torne a despertar, desprendendo dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então, quantos que estão presos pela vontade do diabo? Segundo a vontade, ou para a vontade dele, vontade do diabo, ele está preso. Mas Deus é aquele que quer libertar, quer despertar todos quanto buscam o Senhor. Quantos presos nos vícios, presos na vaidade, presos no engano, presos em tantas heresias que têm se alastrado pelo mundo. A apostasia tem tomado conta, mas o Senhor quer libertar, quer transformar e convida a todos para um evangelho puro, um evangelho santo, um evangelho de fidelidade, um evangelho de fé, de amor, de justiça, um evangelho aonde proclamamos Cristo Jesus através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa vida. Você tem abraçado este evangelho? Viva em fidelidade, seja um cristão autêntico. E se você ainda não abraçou este evangelho, hoje é tempo, aproveite a oportunidade e abrace o evangelho do Senhor, vivendo uma vida em santidade, deixando os falatórios profanos, desprendendo-se dos laços do diabo, despertando a cada dia e vivendo uma vida de fidelidade e obediência para com Deus, e assim você será um vaso de honra, preparado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, que o Senhor Jesus continue derramando da sua graça, do seu poder, e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus, buscando a presença do Senhor Jesus, continuar orando a favor do irmão Wellington, continua internado ali na cidade de São Paulo, continua hospitalizado, mas graças a Deus o Senhor tem abençoado, as dores já têm diminuído bem, o estado de saúde dele tem evoluído bem, e vamos continuar orando para que o Senhor Jesus complete a obra saradora e ele possa em breve estar testemunhando das grandezas do milagre de Deus. Já continuar orando a favor dos demais que têm pedido as orações, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada vida, continuar abençoando a cada lar, continuar orando a favor da família da Dona Sônia, Maria Nazaré, o Marco Antônio, Ana Clara, William Garbi, Camila Xisto, os que pedem as orações. Vamos continuar intercedendo e que o Senhor Jesus possa abençoar a cada vida. Os demais nomes que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, Senhor, por este momento que passamos meditando na Tua palavra, Senhor, pela Tua mensagem, Senhor, por tudo nós te louvamos. E agora pedimos, estenda as Tuas mãos, abençoa cada um que tem tirado este momento para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado, Senhor Jesus, por Ti. Dê, ó Deus,
a cada dia o entendimento, abre, Senhor, a mente, abre o entendimento, ajuda para que possamos compreender, Senhor, o teu querer. Meu Deus, e nos fortalece para que possamos viver a tua vontade. Meu Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, nomes aqui citados, ó Senhor, e os demais que têm pedido as orações, tem os nomes que vão sendo colocados posteriormente, os nomes que têm sido apresentados através dos grupos, Senhor, do WhatsApp. Alcança, Senhor, a cada vida. Dê, ó Deus, a tua direção. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão também colocando seus nomes ali no YouTube. Ó Senhor Jesus, enfim, nas redes sociais que têm pedido, buscado, Senhor, a tua misericórdia. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Dê a tua bênção e a tua graça. Senhor, dê uma noite de paz, de descanso. Guarda, Senhor, a cada um. Livra de todo mal. Dê a tua proteção, ó Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos a cada dia viver, Senhor, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Dê uma noite de paz, uma semana de paz, guardado e amparado nas suas santas e poderosas mãos. E estamos à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, deixe a sua mensagem, na medida do possível, estaremos respondendo. Também convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Quarta, sábado e domingo, às 19h30. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21h, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado. Que Deus continue abençoando sempre a sua vida e o seu lar. Amém.